A ira coletiva de dezenas de milhares de pessoas toma as ruas da Rússia. Esse não é um resumo de 3 minutos de uma reportagem distante, mas a pura realidade invadindo o cotidiano. A voz de um jovem estudante, clamando por liberdade, é abafada pelo som surdo das batidas dos cacetetes contra os escudos da polícia. Mais adiante, uma mulher idosa, com as mãos trêmulas, segura um pedaço de papelão com a mensagem: "Parem de matar nossas crianças." Ela fita a linha de policiais à sua frente, que parecem robôs, impassíveis como escultores em um templo de aço. O ambiente é caótico, com pessoas correndo, dando destaque a faixas no chão que gritam: "Putin é um assassino." Ecos de desespero ressoam, uma mãe gritando pelo filho que foi detido. Essa questão, ignorada por anos nos corredores do Kremlin, agora ressoa nas ruas. De quem é essa guerra? E quanto tempo mais os cidadãos russos pagarão esse preço? Agora vamos romper o muro da propaganda. A realidade se impõe, revelando que o mito ocidental de que os russos suportam tudo é despedaçado por prateleiras de supermercados vazias e filas enormes por gasolina. O discurso ocidental, com sua ideia de que a invencibilidade russa e a paciência do povo são inabaláveis, foi moldado por uma crença simples, que os russos suportariam qualquer dificuldade imposta pelo Estado. No entanto, essa concepção é errada e contrária à história sangrenta da Rússia. Os impérios e regimes, longe de serem aceitos pacificamente, desmoronaram sob a pressão de revoltas populares em nome da fome e da injustiça. O sistema czarista não caiu por um exército invasor, mas pela revolta de seu próprio povo. A União Soviética se desintegrou porque seu modelo econômico falhou, e as prateleiras vazias expulsaram a confiança da população. Esses colapsos não foram frutos de uma única noite, foram o resultado de um acúmulo lento e intenso de insatisfação. Quando a lacuna entre as gloriosas narrativas do governo e a dura realidade dos potes vazios na cozinha se tornou insuportável, a fúria popular emergiu e se tornou impossível de ser ignorada. Os líderes russos conhecem essa verdade mais do que ninguém. O mecanismo de propaganda do Kremlin, que visa controlar seu próprio povo, não é um sinal de força, mas um reconhecimento de profundo medo. Se a sociedade realmente fosse leal ao seu líder, não haveria necessidade de censurar vozes, rotular críticos como traidores e aprisioná-los por anos. O regime se vê obrigado a atomizar a população, separá-la em pedaços e temer o poder da ação coletiva. Contudo, algumas realidades não podem ser escondidas. A estratégia da Ucrânia de atacar a infraestrutura russa de energia resulta em uma fratura na delicada balança da propaganda que o Kremlin tenta manter. O objetivo não é derrubar o regime em um golpe, mas traduzir os custos da guerra em uma realidade dolorosa para cada cidadão russo. E essa abordagem tem surtido efeito alarmante. Um incêndio em uma refinaria pode ser apenas mais um noticiário, até que você não encontre gasolina para o seu carro. O impacto emocional se torna uma realidade palpável. Um fechamento de aeroporto é apenas uma nota na imprensa até que a sua viagem para ver a família seja cancelada. Agora, é uma questão de sobrevivência, e quando esses eventos começam a se acumular, eles derrubam a narrativa de que tudo está bem na Rússia. A Revolução na Rússia, um despertar coletivo. A história da Rússia é marcada por colapsos significativos que não ocorreram por causa de um exército invasor, mas sim pela revolta do seu próprio povo contra a fome e a injustiça. O desmoronamento da União Soviética foi impulsionado por um modelo econômico falido, prateleiras vazias e uma fé abalada nas promessas do sistema. Essas transformações não aconteceram da noite para o dia, foram resultado de uma insatisfação crescente que não poderia mais ser ignorada. Os líderes russos conhecem essa verdade melhor do que ninguém. A vasta máquina de propaganda e repressão do Kremlin não é um sinal de força, mas de medo e fraqueza profundos. Se a população realmente fosse tão leal ao seu governo, não haveria necessidade de proibir discursos, rotular críticos como traidores e aprisioná-los. Essas ações visam fragmentar a sociedade, separá-la, pois o regime teme o poder da ação coletiva a ponto de ser uma ameaça mortal. No entanto, existem realidades críticas que o Kremlin não consegue esconder. A estratégia da Ucrânia, ao atacar a infraestrutura energética da Rússia, como refinarias e ferrovias, é exatamente para abalar esse frágil equilíbrio de propaganda. O intuito não é apenas imaginar a queda do governo em um único golpe, mas transformar os custos da guerra de números abstratos em uma realidade concreta e dolorosa na vida de cada cidadão russo. E essa estratégia está surtindo efeito. Um incêndio em uma refinaria, por exemplo, se torna uma notícia distante até que você não consiga encontrar gasolina para seu carro. Quando finalmente a encontra, precisa esperar até 8 horas em uma fila, com um cartão que limita o abastecimento a apenas 2 litros por dia. Nesse momento, a situação se torna um problema pessoal.
Fechamentos de aeroportos devido a ataques de drones são apenas comunicados de imprensa até que uma viagem tão aguardada precise ser cancelada. Nesse instante, o fechamento se torna uma nova realidade, dolorosamente próxima. Mas a pergunta que fica no ar é, até quando a população suportará essa pressão crescente? A paciência tem um limite. Até aqui, vimos como um incêndio em uma refinaria ou fechamento de um aeroporto parecem notícias distantes, até que se tornam problemas pessoais. A fila de horas esperando gasolina, o cancelamento do voo para visitar a família. Cada uma destas rupturas vai entrando silenciosa e implacavelmente na vida cotidiana dos russos. Agora, imagine o impacto quando uma usina de energia é bombardeada no meio do inverno. Antes, só um dado frio. De repente, o aquecedor para de funcionar, as janelas tremem com o frio cortante, e você é forçado a viver no escuro. Essas dificuldades, somadas uma após outra, despedaçam o discurso oficial do Kremlin, aquela imagem ilusória de que tudo está sob controle, de que as sanções não os afetam e que a Europa estaria congelando sem a Rússia. A paciência inicial dá lugar à raiva, e a pergunta que antes estava calada começa a ser feita em voz alta. Quem é o verdadeiro responsável por isso tudo? Enquanto a propaganda insiste que o produto interno bruto cresce, que os salários sobem e que a economia resiste às pressões ocidentais, a realidade das ruas conta outra história. Até os presidentes dos maiores bancos estatais como o Sberbank são obrigados a admitir a dura verdade. A economia está oficialmente em recessão técnica. German Gref, chefe do Sberbank, afirmou que o principal motivo é a taxa básica de juros, que deve chegar perto dos 14% até o final do ano. Será que isso é suficiente para a recuperação? Segundo ele, não. A inflação atual só permitirá uma melhora quando a taxa cair para algo próximo de 12% ou menos. Essa estagnação não é uma questão abstrata. Ela toca fundo nas famílias russas comuns. Apesar da inflação oficial marcar de 8 a 9%, o preço da cesta básica disparou entre 40% e 50%. Itens primordiais como frango, ovos e pão tornam-se raridades presentemente inacessíveis. Nas regiões mais pobres, a crise é ainda mais cruel. Imagine uma família sobrevivendo com renda mensal equivalente a $400. Quase metade desse valor vai só para a alimentação. Depois de pagar o gás, a eletricidade e o aluguel, sobra o quê? Entre $50 e $100 para passar o mês inteiro. É um cálculo assustador. Um aumento inesperado no preço da gasolina, uma despesa médica não prevista, e tudo desaba. O equilíbrio frágil se rompe de vez. Nesse momento não são mais pequenos desconfortos que definem a vida, mas escolhas dolorosas e drásticas. Desligar o aquecimento ou pular uma refeição. Aqui não há respostas fáceis. Enquanto as grandes cidades ainda oferecem algum respiro, com salários relativamente maiores, nem esses redutos escapam do impacto. Prateleiras vazias, produtos importados que desapareceram ou foram substituídos por imitações inferiores e caras. Remédios para doenças graves cada vez mais difíceis de encontrar, aeroportos frequentemente fechados. Tudo isso mina a esperança de uma estabilidade duradoura para a classe média, antes acostumada a uma rotina previsível. E o Kremlin, diante desse turbilhão, responde com mais pressão e controle. Um ciclo sufocante, onde o medo precisa ser alimentado constantemente para manter a ordem. Mas, será que o medo será suficiente para conter a crescente fúria e desespero do povo? Ou o desmoronamento silencioso de uma economia em agonia será o estupim para mudanças radicalmente inesperadas? A história que parecia distante está chegando aonde ninguém quer chegar. A terrível pergunta paira no ar. Quanto tempo até que o preço dessa guerra seja pago não só em números frios, mas em vidas e lágrimas nas próprias ruas da Rússia? Até aqui, vimos uma família lutando para sobreviver com um salário mensal equivalente a $400, gastando quase metade só com comida. O restante é consumido por aquecimento e aluguel, deixando-lhes no máximo uma quantia irrisória para o final do mês. Mas o que acontece quando uma subida repentina no preço da gasolina ou uma despesa médica inesperada entram nessa equação frágil? Então todo o orçamento familiar desmorona. A vida deixa de ser uma série de pequenos problemas para se transformar em um tormento de escolhas dolorosas. Cortar o aquecimento ou pular uma refeição? Esse dilema ressoa silencioso em muitos lares. Mesmo nas grandes metrópoles como Moscou e São Petersburgo, onde os salários são mais altos, a crise não poupa. Imagine prateleiras vazias de supermercados, produtos importados desaparecendo ou surgindo a preços absurdos, marcas ocidentais trocadas por equivalentes caros e de baixa qualidade. Pense na angústia dos pacientes que enfrentam atrasos no fornecimento de remédios, sobretudo aqueles que dependem de tratamentos especiais para doenças graves como o câncer.
Os aeroportos fechados constantes impedem viagens, isolando famílias e amigos. Serviços essenciais ficam em queda livre, corroendo o que restava da esperança da classe média por estabilidade e previsibilidade. O governo tenta apagar esse incêndio com pagamentos sociais direcionados e injetando recursos na indústria bélica. Por um lado, a guerra consome quase tudo, por outro, cria uma ilusão de prosperidade nas cidades que abrigam fábricas de armamentos. Os altos salários dados aos soldados aliviam temporariamente suas famílias, mas a que custo? É como manter um paciente vivo com doses enormes de açúcar. Quando esse açúcar acabar, a verdadeira crise chegará com força devastadora. O próprio Kremlin já sinalizou que talvez precise cortar o orçamento militar no próximo ano. Se a economia estivesse realmente em crescimento, não haveria motivo para tal aviso. À medida que a pressão econômica e social aumenta, a única resposta do governo é intensificar o controle, a repressão e o medo. Até quando? Essa história está longe de terminar. Até aqui, vimos como o Kremlin tenta segurar a onda de revolta que começou nas ruas e contra o sistema, usando mecanismos ferozes de controle. Porém, essa força repressora não consegue apagar por completo a crescente insatisfação que corrói a Rússia. A mudança não virá com uma revolução explosiva, mas por um processo silencioso e profundo, onde autoridades locais começam a ignorar as ordens centrais de Moscou. Agora vamos revelar o que poucos imaginam. Líderes regionais, antes fiéis ao poder, já começam a pensar no sustento do seu povo, não mais nos interesses da capital. Chefes de segurança disputam acordos secretos para garantir seu próprio futuro, preferindo abandonar o navio que afunda a tentar mantê-lo à tona. Essa rede invisível de obediência que mantém o regime intacto está se rompendo devagar, gerando uma fissura fatal. Não importa o quão poderoso pareça o governante no topo, quando essa cadeia se desfaz, sua força se esvai. A história é clara, impérios ruíram após longos períodos de aparente estabilidade. O próprio colapso da União Soviética foi precedido por anos em que todos acreditavam que nada mudaria. Mudança sempre soa impossível, até o dia antes de acontecer. A Ucrânia aposta não em milagres, mas nessa lei implacável da história. Tenta desgastar os pilares da vida cotidiana russa, a economia de guerra, o sistema de controle, que expõe suas costuras frágeis. No momento em que essas limitações vierem à tona, a confiança vai fraquejar, a cooperação rarear. O governante que se proclama onipotente verá que o desgaste causado pelo tempo e seu próprio povo é muito maior do que sua força. Essa consciência não surge de repente. É como um veneno que corre pelos vasos sanguíneos, primeiro nas extremidades, depois nas artérias principais, até atingir o coração. Isso é o que a Rússia vive hoje, uma desintegração lenta, porém inexorável, que penetra nas camadas mais profundas do Estado e da sociedade. Não é só a raiva que explode nas ruas, mas a ruptura das ligações invisíveis que seguram o sistema inteiro, a lealdade, o medo e, acima de tudo, a indiferença. Essa indiferença do povo foi o verdadeiro poder do Kremlin. Manter a vida aceitável, estável o suficiente para que ninguém se envolvesse demais, para que a maioria ficasse alheia ao que importa. Mas essa estratégia está falhando. Você consegue imaginar o que ocorre quando essa fria alienação começa a se dissolver? Quando a apatia dá lugar à inquietação e à resistência. A narrativa oficial não passa de uma fachada e por trás dela, o regime começa a perder seu controle mais valioso, o silêncio e a submissão dos seus cidadãos. O que vem a seguir pode ser o fim desse ciclo que parecia inquebrável por 25 anos. Será que o poder do Kremlin vai resistir à sua própria sombra? Ou será que o gigante está enfim cambaleando? Você já parou para pensar qual é o verdadeiro poder que mantém um regime firme durante décadas? Não são os mísseis nem os tanques. É a indiferença profunda e a apatia política da maioria das pessoas. Durante 25 anos no comando, Putin apostou exatamente nisso. Um contrato silencioso, onde o Estado prometia não interferir demais na vida de seus cidadãos, desde que eles aceitassem a ordem vigente e recebessem algumas migalhas de prosperidade. Mas e se essa promessa básica for destruída? Esse é o impacto devastador das recentes ofensivas estratégicas na infraestrutura russa, especialmente aquelas que atingiram a energia e a logística, promovidas pela Ucrânia. Elas explodiram a cláusula mais vital desse acordo não escrito, a promessa de uma vida familiar e minimamente suportável. Hoje a rotina dos russos não é mais a mesma. A estabilidade se esvaiu e junto com ela surgem os sussurros, as reclamações e finalmente perguntas diretas e incomodas. Por quê? Para quem estamos pagando esse preço? Esses questionamentos não ficam restritos às conversas em cozinhas ou nas redes sociais. Eles ecoam nos corredores do poder, nas cabeças dos burocratas, dos governadores regionais e até das elites de segurança, que enxergam o perigo crescendo na relação com Moscou.
Quando o centro, antes fonte de segurança, começa a representar ameaça, e gerir essa ligação se torna mais arriscado do que benéfico. A elite política busca proteger a si mesma de forma silenciosa. Mas como uma rebelião se inicia quando não há enfrentamento aberto? Ela surge nas pequenas sabotagens, no adiamento de decisões, na resistência passiva e na priorização discreta de interesses locais em detrimento dos ditames do Kremlin. Numa engrenagem que vive sob pressão constante de cima para baixo, esses atos invisíveis são como grãos de areia presos entre as peças. Primeiro desaceleram, depois fazem o sistema chiar e por fim, travam tudo. Essa transformação acontece sob o olhar atento dos governadores, que por anos administraram seus próprios reinos com o dinheiro federal, controlando regiões à sombra do Kremlin. Hoje eles se veem diante de uma equação insolúvel: obedecer cegamente arriscando sua própria estabilidade, ou começar a agir para salvar seus territórios, mesmo que isso signifique afastar-se do centro do poder. O que acontecerá quando o trem que parece inabalável finalmente parar? E se esses grãos de areia já forem o começo do fim? A segurança aparente esconde um sentimento crescente de perigo, a tensão sobe e a pergunta mais assustadora se impõe: o Kremlin conseguirá segurar as rédeas antes que tudo desmorone? Antes, vimos como as lideranças regionais da Rússia enfrentam um dilema impossível. São governadores que por anos governaram pequenos reinados com o dinheiro do Kremlin, mas agora se veem encurralados entre ordens do centro e a reação crescente do povo. De um lado, Moscou exige mais apoio total à guerra, fábricas de equipamentos militares em maior número, jovens sendo enviados para a linha de frente e, acima de tudo, manter a moral da população. Do outro, cortes brutais nos subsídios federais, uma economia local em queda livre e multidões furiosas nas ruas. Então, o que fará um governador? Ele destinará a última fábrica de sua região para fabricar tanques e armas, mesmo que isso deixe centenas de famílias sem emprego? Ou fechará os olhos para que a fábrica continue produzindo bens civis, garantindo o sustento de sua comunidade? Escolherá endurecer o recrutamento para o exército ou freará esse processo, temendo a ira popular? Surpreendentemente, muitos têm escolhido a segunda opção, uma resistência silenciosa e calculada. Isso não é uma rebelião aberta contra Moscou, mas um instinto de sobrevivência. Eles sabem que o poder central é temporário, transitório. Já a fúria das pessoas em suas cidades, essa é perpétua. Por isso, na prática, cumprem as ordens no papel, mas, de fato, protegem os delicados equilíbrios das suas regiões. Esse cenário é o começo da fragmentação silenciosa da própria Federação Russa. Quando cada região luta por sua sobrevivência, o conceito de federação perde o sentido, as engrenagens se desgastam, e a unidade se desfaz como areia entre os dedos. E isso não acontece só no topo. Nos corredores da enorme burocracia estatal, milhares de funcionários anônimos começam a questionar suas obrigações. Por que um oficial da alfândega arriscaria acelerar a passagem de tecnologias proibidas para driblar sanções? Por que um gerente de banco aprovaria transações suspeitas para satisfazer o Kremlin? Por que um chefe de ferrovia daria prioridade a um comboio militar, atrasando caminhões carregados de comida para famílias famintas? Essa lenta corrosão mostra que o controle total está se esfarelando por dentro. O que parece uma máquina poderosa na superfície é, por trás, um sistema dividido com medo de perder tudo. E a cada dia que passa, o questionamento cresce. Mas o que virá depois quando essa resistência silenciosa se transformar em algo maior? Quando esses pequenos gestos se unirem em revolta aberta, a fragilidade do regime pode explodir de forma inesperada, mudando para sempre o destino da Rússia. Será que Moscou conseguirá segurar as rédeas de um país que já está se partindo? O relógio está correndo. Em meio a esse jogo de sobrevivência, onde governadores lutam entre ordens e povo, quem realmente controla o futuro da Rússia? Não dura para sempre a ilusão de ordem quando tudo desaba por dentro. Um oficial da alfândega arrisca tudo para acelerar a passagem de uma tecnologia crucial que dribla as sanções. Um gerente de banco autoriza uma transação suspeita para proteger o Kremlin. Um chefe ferroviário coloca um comboio militar na frente de um trem de alimentos civis. Esses atos revelam que o contrato social está despedaçado, que a última confiança no Estado está se desmanchando. Agora pequenas rebeliões surgem, a população recorre ao mercado negro por combustível, ataca as autoridades com reclamações incessantes. Quando o futuro do líder no topo do sistema se torna incerto e a lealdade deixa de ser um escudo protetor, cada burocrata passa a fazer sua própria análise de risco. A decisão mais racional muitas vezes é não fazer nada, transferindo a responsabilidade para o próximo e atrasando todo o processo. Quando milhares de servidores escolhem a inércia, o aparato estatal entra em paralisia total.
A reparação de uma refinaria fica semanas atrasada porque peças ocidentais não chegam, não por falha técnica, mas porque milhares de funcionários se recusam a assumir riscos. No coração do Kremlin, mesmo nos corredores mais blindados, o medo se espalha como fumaça. Purga de elites, mortes misteriosas e acusações de traição transformam a lealdade em moeda sem valor. Cada rosto próximo é suspeito de ter entregado um dossiê ao FSB. Essa paranoia destrói qualquer lógica de decisão. As escolhas não são feitas pelo bem da nação, mas por pequenas vantagens nas lutas internas pelo poder. Planos de longo prazo desaparecem. O objetivo passa a ser apenas sobreviver ao próximo dia. Como numa família mafiosa à beira do colapso. Enquanto os conflitos internos e a lentidão sistêmica se intensificam, a vida dos cidadãos se torna cada vez mais insuportável. O ritmo frenético criado pela guerra, alimentado pelos gastos militares, transforma-se em uma ressaca amarga. Quando os controles de preços são afrouxados e os subsídios recuam, a verdadeira desvalorização da moeda aparece. De repente as pessoas percebem que se tornaram pobres. As lojas estão cheias, mas o público parece apenas observar vitrines. Os salários subiram no papel, porém o poder de compra evapora dia após dia. Não é preciso que uma multidão invada o Kremlin na próxima semana. Basta que a inflação oficial, que ronda os 8 a 9%, seja superada por aumentos de 40 a 50% nos alimentos básicos. Itens como frango, ovos e pão, antes garantidos, tornam-se luxos inalcançáveis. Nas regiões mais desfavorecidas, famílias sobrevivem com um rendimento mensal equivalente a $400, destinando quase metade ao alimento. O resto mal cobre aquecimento, aluguel, e se o preço da gasolina sobe ou surge uma emergência médica, o orçamento desmorona. Nas grandes cidades, salários maiores dão um respiro curto, mas a crise corrói tudo. Produtos importados desaparecem ou são vendidos a preços exorbitantes. Marcas ocidentais dão lugar a equivalentes locais de qualidade duvidosa. Faltam medicamentos essenciais, especialmente os usados no tratamento do câncer. Aeroportos fecham continuamente, limitando viagens. O serviço em todas as áreas declina. A classe média vê seu sonho de estabilidade despedaçar-se. O Estado tenta apagar o incêndio com pagamentos sociais direcionados e injeções de dinheiro na indústria de defesa. Enquanto a guerra consome a economia, cria uma prosperidade artificial nas cidades com fábricas militares, e salários altos para soldados dão um alívio temporário às suas famílias. Mas esse modelo lembra um paciente mantido vivo por doses massivas de açúcar. Quando o açúcar acabar, a hiperinflação disparará e o colapso será ainda mais repentino e devastador. Já se ouve no Kremlin sinais de que o orçamento militar pode ser cortado no próximo ano. Se a economia realmente estivesse crescendo, tais avisos seriam desnecessários. À medida que a pressão econômica e social aumenta, a resposta do regime é intensificar o controle e o medo. A fuga de jovens instruídos nos primeiros dias da guerra mostrou ao Kremlin seu maior temor: ação coletiva e desobediência. Para conter a imigração, fronteiras foram apertadas e leis foram criadas equiparando dissidência à traição. O processo de mobilização refletiu esse mesmo medo. Se o patriotismo fosse tão forte, o Estado não precisaria forçar os cidadãos a partir das suas vidas. E então surge a pergunta que ecoa nas ruas esfumaçadas: quem realmente paga o preço desta guerra? Até quando os russos continuarão a sacrificar seu futuro por um conflito que parece não ter fim? O próximo passo pode mudar tudo. Aos poucos, a máscara cai. O que parecia apenas um desgaste econômico se revela uma ruptura profunda no contrato social que mantinha o país unido. As pessoas, outrora fiéis ao Estado, perdem as últimas migalhas de confiança. Essa descrença não explode em revoltas dramáticas, mas se manifesta em pequenos gestos de desobediência diária. Nas sombras do mercado ilegal, cidadãos buscam combustível, já que os postos oficiais não abastecem ou cobram preços impagáveis. Nos corredores das prefeituras, as reclamações viram tempestade contra as autoridades locais, enquanto muitos enfrentam seus patrões em disputas por salários atrasados ou injustos. Nas redes sociais, cobertas pelo véu do anonimato, brotam vozes de revolta, desabafos carregados de raiva e medo. Quando a punição vira algo arbitrário, uma arma a serviço do medo, nasce a resistência até contra os agentes da ordem. São ações pequenas, muitas vezes invisíveis, que não derrubam o regime sozinhas, mas juntas pesam cada vez mais sobre os ombros do poder. A governabilidade vira um jogo brutal de força e vigilância constante, exaurindo recursos e esmagando qualquer possibilidade de diálogo. O Estado se regenera, não pelo consentimento do povo, mas pela repressão insana, um esforço doloroso e caro para manter as rédeas diante da fissura que cresce silenciosa, porém implacável.
O sistema enorme e voraz começa a sentir o desgaste de sua própria dureza. Mas a pergunta que ecoa alto é esta: quanto tempo ainda resistirá um regime sustentado por medo, desconfiança e violência? E quando a soma dessas pequenas rebeliões cotidianas se transformará em uma avalanche impossível de ser contida? A história da Rússia está diante de uma encruzilhada, uma que pode redefinir não apenas sua estrutura política, mas sua própria existência. O ápice dessa crise pode estar mais perto do que qualquer um imagina. Você já viu uma nação inteira em chamas rua a rua? Milhões marcham, gritam por liberdade, enquanto o cheiro forte de spray de pimenta paira no ar. A fé em Putin desaparece, as praças de Moscou e São Pedro se tornam fogueiras vivas. Em 2024, cerca de 300 manifestações explodiram em mais de 40 regiões. Em 2025, esse número dobrou. Nos arredores de Chiais, na República de Kornei, e agora em Bashortan, as bandeiras exigem "puta fora da guerra, Putin saia". Apesar da polícia brutal, dezenas de milhares não recuam. Essa onda não é só dissidência, é o estalo de um regime de 25 anos. Mas o que acontece quando a economia afunda sob sanções e guerra? Famílias russas lutam por comida e combustível, enquanto sirenes, cantos de multidão e estalos de vidros ecoam nas ruas de Tverskaya, de Nevi. O ar carrega o perfume amargo da pólvora e o zumbido constante de drones. O grito de liberdade de um estudante desaparece sob o baque surdo das porretes batendo escudos. Cada passo nas calçadas soa como um tambor de aviso. Quem vai sustentar a nação quando a energia some? Agora, imagine o preço real da destruição. A inflação oficial gira em torno de 8%, mas o cesto básico de alimentos inflaciona 40 a 50%. Em regiões pobres, uma família sobrevive com $400 mensais, gastando metade só em comida, o resto evaporando em gás e aluguel. Um repentino aumento no preço da gasolina, ou uma conta médica inesperada pode derrubar tudo. Enquanto o Kremlin anuncia crescimento do PIB, nas casas o aquecedor apaga e o frio penetra. A pergunta que ronda as ruas: quanto tempo ainda resta antes que a última luz se apague? Você acredita que um país inteiro pode incendiar-se sem que o mundo perceba? Milhões marcham, gritam por liberdade, o ar cheira a spray de pimenta, as ruas de Moscou e São Pedro brilham como brasas vivas. Mas quem realmente controla esse fogo? Nas últimas 2 décadas, o poder de Putin parecia inabalável. Em 2024, 300 manifestações estouraram em mais de 40 regiões. No ano seguinte, esse número dobrou, espalhando-se de Chiais, na República de Kornei, até Bashortan. Banners exigem "puta fora da guerra, Putin saia". Dezenas de milhares avançam, mesmo diante da violência brutal das forças policiais. Será este o estalo que faz um regime de 25 anos ruir? A guerra e as sanções são um peso que afunda a economia russa. O produto interno bruto que o Kremlin anuncia crescer ainda não alimenta as famílias. A inflação oficial gira em torno de 8 a 9%, mas o cesto básico de alimentos sobe 40 a 50%. Em regiões mais pobres, uma família sobrevive com $400 mensais, gastando metade só em comida, o restante esvai-se em gás e aluguel. O que acontecerá quando o preço da gasolina disparar ou uma conta médica inesperada surgir? Nas ruas, o som das sirenes mistura-se ao canto da multidão, ao estalo dos vidros, ao zumbido constante dos drones. Um estudante grita a liberdade, e o eco se perde sob o baque surdo das porretes nos escudos da polícia. Cada passo reverbera como um tambor de aviso. Enquanto as luzes dos aquecedores se apagam, o frio penetra nas casas. Até quando o povo suportará esse inverno sem fim? O Kremlin tenta apagar o incêndio com pagamentos sociais pontuais e investimentos na indústria de defesa. Soldados recebem salários altos, suas famílias sentem um alívio temporário, mas o modelo é frágil, como um paciente mantido vivo apenas por doses excessivas de açúcar. Quando o açúcar acabar, a inflação hiperinflacionária explodirá e o colapso chegará de forma súbita e devastadora. Será que a última luz ainda se apagará antes que a nação encontre um novo amanhecer?